Muito bem, pessoal. Então, nós vamos iniciar agora uma revisão de processo penal, mas apenas dos principais artigos. Aqui eu selecionei os principais artigos que caíram nas últimas provas, que foram cobrados. Então, é uma revisão muito geral, só vou falar dos artigos que caíram nas últimas provas, classificando eles como baixa incidência, média incidência e alta incidência sobre o que realmente foram cobrados. Vocês vão ver que tem desse tanto de artigo, mas nem sempre eles cobram tudo, tá? O certo é você ler toda a lei, mas sempre focar em alguns artigos, que é o que nós vamos fazer agora. Bom, aqui nós já começamos de início, esse 251 ainda não caiu, então o juiz incumbirá prover a regularidade em processo e manter a ordem no curso dos respectivos autos, podendo para tal fim requisitar força pública. Aqui você só presta atenção em força pública, você coloca, tem que ter cuidado que às vezes a banca ela poderia colocar força policial, que não está errado força policial, mas a letra da lei fala força pública, ok? Aí, artigo 252. Esse aqui, ele tem uma média incidência. Então, média incidência, nós vamos colocar aqui, ó, média incidência, esse grifo azul. Porque o juiz não poderá, suspeição e impedimento, ele tem, não é média incidência não, desculpa, é alta incidência, tá? Então, suspeição e impedimento, eles têm uma alta incidência, porque é muito fácil para a banca confundir vocês. Então, vamos ler todos esses artigos, já que eles têm um alto índice para cair. O juiz não poderá exercer jurisdição no processo em que 1. Tiver funcionado seu cônjuge ou parente consanguíneo afim em linha reta ou colateral até o terceiro grau, inclusive como defensor ou advogado, órgão do Ministério Público, autoridade policial, auxiliar da justiça ou perito. 2. Ele próprio houver desempenhado qualquer dessas funções ou servido como testemunha. 3. Tiver funcionado como juiz de outra instância, pronunciado-se de fato ou de direito sobre a questão. E 4. Ele próprio, seu cônjuge ou parente consanguíneo afim, em linha reta ou colateral até o terceiro grau, inclusive, for parte ou diretamente interessado no feito. Se nós temos aqui uma situação em que o juiz é impedido, e nós só temos 4 incisos, e para suspeição eu tenho aqui 6 incisos, e esses incisos aqui às vezes eles se confundem com processo civil. Então, para a matéria de processo penal, é melhor você aprender o que é que o juiz é impedido, porque se você aprender o que o juiz é impedido, na hora que a banca ela colocar que é uma causa de suspeição ou que é uma causa de impedimento, você sabendo esses 4 incisos aqui, então, você não corre o risco de se perder na matéria. Então, aqui, ó, ele tiver funcionado seu cônjuge, parente, consanguíneo afim, ele tem uma ligação direta com a esposa dele, com parente, consanguíneo afim em linha reta até o terceiro grau, se for uma das partes no processo, é claro que o juiz ele não pode atuar num processo desse. Ou se o próprio juiz tiver desempenhado qualquer dessas funções ou servido como testemunha, então o juiz ele já está viciado nesse processo, ele já tem um pensamento a respeito do resultado desse processo. Então, ele não pode atuar se ocorrer em um desses 4 incisos aqui. O 253 também cai bastante. Nos juízos coletivos não poderão servir no mesmo processo os juízes que não forem entre si parentes, consanguíneos ou afins, em linha reta ou colateral até o terceiro grau, inclusive, tá? Aí nós vemos o 254, que tem muito mais incidência de cair do que o 252, que é impedimento. Então, geralmente, eles perguntam mais o que é causa de suspeição do que perguntam causa de impedimento, porque causas de suspeição, ela é mais subjetiva, então, para a pessoa aprender é um pouco mais complicado. Então, vamos lá. O juiz dar-se-á por suspeito e, se não fizer, poderá ser recusado por qualquer das partes. 1. Se for amigo íntimo ou inimigo de qualquer capital de qualquer deles. Você não sabe se o juiz é amigo íntimo ou inimigo. Isso aqui é uma coisa que tem que ser provada, então é muito difícil. Esse aqui, ele tem uma incidência maior para ser cobrado. Então, incidência maior para ser cobrada, tá? Que é suspeição.
se ele, seu cônjuge ascendente ou descendente, estiver respondendo a processo por fato análogo sobre cujo caráter criminoso haja controvérsia. Esse é o inciso da suspeição que mais merece atenção. Por quê? Porque todos os incisos que nós lemos até agora, eles têm cônjuge, parente, consanguíneo afim até o terceiro grau. Aqui não tem até o terceiro grau, ó. Então, se ele, seu cônjuge, ascendente ou descendente estiver respondendo a processo por fato análogo, eu sempre, na hora de uma prova dessa, na hora que eu vou ler um inciso como esse, eu costumo colocar isso aqui, ó, para associar fato análogo sobre cujo caráter criminoso haja controvérsia. Então, o que quer dizer esse inciso? Se ele, o juiz, ou a esposa dele, ou um ascendente ou um descendente, estiver respondendo ao mesmo processo em outro juiz, mas que ele estiver julgando aquilo, né? Então, por exemplo, cai um processo para ele de roubo, que ele vai julgar, e o filho dele está respondendo em outra comarca, em outra vara, por roubo também. Então, esse juiz ele é impedido. Isso é para impedir que ele crie uma jurisprudência, né, a fim de ajudar seu parente. Só que perceba que isso aqui é só apenas cônjuge, ascendente ou descendente, e por fato análogo, e não tem até o terceiro grau. Aí aqui o 3, né, que geralmente eles trocam esses incisos aqui, ó, ele coloca aqui até o terceiro grau, quando é nas perguntas. Se ele, seu cônjuge ou parente, consanguíneo afim, até o terceiro grau, sustentar a demanda ou responder a processo que tenha que ser julgado por qualquer das partes. Se tiver aconselhado qualquer das partes, se for credor ou devedor, tutor ou curador de qualquer das partes. Se for sócio, acionista ou administrador de sociedade interessada no processo. Esse aqui, se fosse no processo civil, seria causa de impedimento. Mas aqui, processo penal, se ele for sócio, acionista ou administrador de sociedade interessada no processo, é causa de suspeição. Cuidado para a banca não colocar isso como impedimento na matéria de processo penal, tá? Aí o 255 eu vou pular, vamos para o 256. Tem uma alta taxa, deixa eu ver se é 256, é isso, é o 256, ele tem uma média incidência. A suspeição não poderá ser declarada nem reconhecida quando a parte injuriar o juiz ou de propósito der motivo para criá-la. Aí o 257 tem uma alta incidência. Então, por que tem uma alta? Ao Ministério Público cabe promover privativamente. E a banca, sempre que ela coloca esse inciso aqui, ela coloca obrigatoriamente, exclusivamente, principalmente exclusivamente, a ação penal pública na forma estabelecida neste código. E a gente sabe que é privativamente, porque se eles não intentarem no prazo legal, o querelante pode fazer isso depois, né? Então, promover privativamente, esse inciso aqui, ele cai bastante, tá? Fiscalizar a execução da lei. Deixa eu ver, o 258 eu vou pular. Aí o 261 cai também bastante e com uma alta incidência, muito alta mesmo, tá? Nenhum acusado, ainda que ausente ou foragido, será processado ou julgado sem defensor. Então não existe no processo penal revelia, a pessoa tem que ter um advogado para defender ele, mesmo que ele não queira. A defesa técnica já faz parte do 261, né? A defesa técnica, quando realizada por defensor público ou dativo, será sempre exercida através de manifestação fundamentada. Aí deixa eu ver aqui agora qual é o outro artigo. É o 263 também aqui, ó. Se o acusado, isso aqui também cai bastante. Se o acusado não tiver, se ele é nomeado defensor pelo juiz, ressalvado o seu direito de a todo tempo nomear de sua confiança ou si mesmo defender caso tenha habilitação. Isso aqui tem uma média 263, média incidência. Aí, outro artigo que cai bastante, com média incidência, é aqui, ó, 266. A constituição do defensor independerá de instrumento de mandato, se o acusado indicar por ocasião do interrogatório. Então, não precisa daquele mandato escrito, aquela procuração escrita, se o acusado indicar por ocasião do interrogatório. Basta ser verbal o mandato aqui, tá? Do 266
Aí nós vamos pular para o 353, Carol. Aí o próximo artigo que vai cair é o 353. Esse cai bastante. E esse 353 ele tem uma alta incidência. Então ele cai bastante. Quando o réu estiver fora do território da jurisdição do juiz processante, será citado mediante precatória. Ele tem muita incidência porque eles ficam trocando, né? Ah, o cara estava fora, o cara estava no exterior, o cara estava preso. Então esse tem uma alta incidência. 353. Aí nós temos aqui, vamos ver qual é o outro. Falei 353, o 358 aqui, ó, a citação do militar, tá vendo? Então, dependendo da situação do réu, ele vai jogar. Existem vários tipos de citação, depende de como é que o réu se encontra, né? Então, ó, aqui a gente já viu que se estiver fora do território da juiz processante é mediante precatória. A citação do militar far-se-á por chefe do respectivo serviço, do militar. Beleza? Aí depois do 358 nós temos o 360 aqui, ó. Se o réu estiver preso, será pessoalmente citado. Cai bastante também. Todos esses que eu estou citando tá entre média e alta incidência, tá? Se o réu estiver preso, será pessoalmente citado. Aí o 361 cai demais, cara. Cai demais isso aqui, ó. 361, alta incidência. Se o réu não for encontrado, será citado por edital no prazo de 15 dias. Os caras têm mania de botar aqui 10 dias, os caras têm mania de colocar aqui 30 dias. Então, ó, se o réu não for encontrado, citação por edital se dá no prazo de 15 dias. 361 que eu parei. Vamos, o 362 também cai, que é citação por hora certa, que tem lá no CPC. Então, verificando que o réu se oculta para não ser citado, o oficial de justiça certificar a ocorrência e proceder à citação com hora certa, tá? Completada a citação com hora certa, o acusado será nomeado defensor dativo. A citação por hora certa, às vezes eles podem, para quem não é muito habituado com o estudo da lei sobre isso, pode confundir com citação por edital. E no edital você suspende o prazo prescricional e o curso do processo, e o processo ele fica lá suspenso, né? Já na citação com hora certa você não suspende nada. A pessoa ela foi citada, então é nomeado um defensor dativo para ela, o processo corre normal. Tem que ter muito cuidado com isso aqui, tá? Então esses artigos aqui, 362, 361, 360, eles têm, você tem que saber eles bem sabido. 363 também cai. O processo terá completado a sua formação quando realizada a citação do acusado. Eu já caí numa prova dessa em que eles falavam que o processo tinha completado a formação quando sentenciado. Falei, né? Sentenciou, completou a formação do processo. Mas não, é quando realizada a citação do acusado. Os caras também podem trocar por intimação, mas certo aqui, ó, citação, para não confundir com sentença, não confundir com trânsito em julgado, não confundir com intimação, beleza? Não sendo encontrado o acusado, será procedida a citação por edital, que a gente já viu que é no prazo de 15 dias. Vou marcar aqui. Parágrafo 4º. Comparecendo o acusado citado por edital, em qualquer tempo o processo observará o disposto no artigo 394 seguinte desse código. Deixa eu ver se o 364 cai. Não, ainda não caiu. Aí nós vamos para o 366. Aqui, ó. Espera aí. Deixa eu só dar uma resposta aqui no telefone. Pedindo, tá chegando mensagem. Espera aí. Se o acusado citado por edital não comparecer nem constituir advogado, ficarão suspensos o processo e o curso do prazo prescricional, podendo o juiz determinar a produção antecipada das provas consideradas urgentes e, se for o caso, decretar prisão preventiva no disposto dos artigos 312. Esse 366 aqui, ele tem uma média incidência. Então, onde é que a gente
foca aqui, ó, ele foi citado por edital, prazo de 15 dias, que a gente já falou, porque ele estava em local incerto e não sabido, não compareceu, não constituiu advogado, então suspende o processo, suspensos o processo e o curso do prazo prescricional. Às vezes a banca ela fala que suspende só o processo, mas o curso do prazo prescricional continua, ou vice-versa, né? Podendo o juiz determinar a produção antecipada de provas, ó, a produção antecipada das provas, e se for o caso, ainda decretar prisão preventiva. Às vezes ele fala o artigo completo certinho, falando que é vedado ao juiz decretar prisão preventiva. Então ele ainda pode decretar essa prisão, tá? Deixa eu ver o 367 se ele cai. Não, aí depois o que vem cair bastante é o 394, cara. Quer ver? O 394 é ele mesmo, é o 394, a partir daqui, ó. Aí vai cair depois disso aqui. O procedimento ele será comum ou especial, ok? Aqui. E esse 394 ele tem uma incidência boa para cair, tá? Uma incidência bem 394, uma incidência elevadíssima para cair. Então, o procedimento será comum ou especial. Aí vem aqui o parágrafo 1º. O procedimento comum será ordinário, sumário ou sumaríssimo, certo? Isso aqui não era para estar, deixa aí. Ordinário, quando tiver por objeto cuja sanção máxima combinada for igual ou superior a 4 anos de pena privativa de liberdade. Ordinário, né? Ok. Sumário, quando tiver por objeto crime cuja sanção máxima combinada seja inferior a 4 anos, sumaríssimo para as infrações penais de menor potencial ofensivo na forma da lei. Então ele vai aqui fazer a troca, né? E eu já caí numa questão dessa, porque ele falou que o sumário tinha pena, ele botou assim, ó, o procedimento será sumário quando tiver por objeto crime cuja sanção máxima combinada seja igual ou inferior a 4 anos de pena privativa de liberdade. Na verdade, o sumário é só inferior a 4 anos, ou seja, tem que ser 3 anos e 364 dias, porque se for 3 anos e se for 4 anos para cima é ordinário, ok? Então, eu já caí numa questão dessa porque eu não prestei atenção nisso. Então, mas para quem já está habituado com a leitura da lei nesses artigos aqui, eu creio que não se perde mais, tá? Aplica-se a todos os processos o procedimento comum, salvo disposição contrária desse código, lei especial, parágrafo 3º, nos processos de competência do Tribunal de Júri, o procedimento observará as disposições estabelecidas no artigo 406 a 497, as disposições dos artigos 395 a 398 desse Código aplicam a todos os procedimentos penais, aplicam-se subsidiariamente aos procedimentos especiais, sumário e sumaríssimo, as disposições do procedimento ordinário. Aí tem o 394A, deixa eu ver se ele cai. Não, ele não cai. Sabe o que cai? É o 395 aqui, ó, cai pra caramba. E o 395, ele cai pra caramba, uma média incidência, tá? E por que ele cai muito? Porque você confunde ele com o 397. Então, ó, a denúncia ou a queixa será rejeitada quando for manifestamente inepta, faltar pressuposto processual ou condição para o exercício da ação penal ou faltar justa causa para o exercício da ação penal. E aqui, o 397, deixa eu ver a incidência, o 397 ele cai pra caramba, meu. Esse aqui é um dos artigos que mais cai. E por que ele cai? Porque você confunde o 395 com o 397. Ó. Após o cumprimento do disposto no artigo 396A e parágrafo desse código, o juiz deverá absolver sumariamente o acusado quando verificar a existência de manifesta causa excludente do fato. 2. A existência manifesta de causa excludente da culpabilidade do agente salvo inimputabilidade. 3. Que o fato narrado evidentemente não constitui crime. 4. Extinta a punibilidade do agente. Por que confunde? Porque em o juiz ele não chega a analisar o mérito. Né? Então, a denúncia ou a queixa, ele já rejeita logo. Ele fala, não, Ministério Público, sua peça está muito ruim, sua denúncia está muito ruim, está muito fraquinha, não tá inepta, não estou entendendo nada. E aí, o juiz, ele rejeita a queixa, mas não quer dizer que ele absolveu o acusado.
certo? Ó, faltar pressuposto processual ou condição para o exercício da ação penal. Tipo, o juiz ele não vai receber a denúncia porque ainda falta resolver uma questão processual. Aqui no 395 ele não analisa o mérito da questão. Já no 397 ele analisa o mérito e toma uma decisão antecipada, né? Então tem essa diferença e a banca geralmente ela bota assim, ó, após o cumprimento, nos termos do artigo 397, o juiz deverá absolver sumariamente, aí ele coloca quando, deverá absolver o réu sumariamente quando a petição for manifestamente inépita, quando faltar pressuposto processual, quando faltar justa causa para o exercício da ação penal ou quando for extinta a punibilidade do agente. Então, a banca ela faz essa troca aqui, ó. Da mesma coisa, a banca ela coloca: o juiz rejeitará a denúncia ou a queixa quando houver existência manifesta de causa excludente da ilicitude do fato. Confunde pra caramba. Então, o que eu costumo fazer? Eu aprendo esses 4 aqui, ó, a denúncia ou a queixa será rejeitada, né? O inciso 1, 2 e 3. Deixa eu ver se tem um inciso 4 lá em cima. Não, tem não. Eu aprendo esses 3 incisos aqui e qualquer coisa que tiver aqui, eu já vou saber que é rejeição de denúncia ou queixa. Detalhe que quando a denúncia ou queixa é rejeitada aqui, cabe reze, enquanto no juizado especial penal, criminal, né, o GCRIM, cabe apelação. Então tem que ter cuidado aqui, mas a banca nunca cobrou isso, né? Mas é só uma adenda. Deixa eu ver qual outro artigo que cai bastante. Lembrando que esse 397 ele tem uma incidência muito alta para cair, né? Quantos minutos dá de vídeo? Dá 21 minutos, ainda tem chão ainda. Aí depois vai cair o 401 aqui, ó, 401 cai bastante. Na instrução, poderão ser inquiridas até 8 testemunhas arroladas pela acusação e 8 pela defesa. Estamos falando aqui do procedimento ordinário. Procedimento ordinário, você pode inquirir até 8 testemunhas. Nesse número, não se compreende as que não prestam compromisso e as referidas. Parágrafo 2º, a parte poderá desistir da inquirição de qualquer das testemunhas arroladas, ressalvado o disposto no artigo 209 desse código, ok? Então você tem que saber que procedimento ordinário até 8 testemunhas. Depois do 401 vai cair já caiu o 405 aqui, ó. Do ocorrido, é o 405, do ocorrido em audiência, será lavrado termo em livro próprio, assinado pelo juiz e pelas partes, contendo breve resumo dos fatos relevantes nela ocorridos. Parágrafo 1º. Sempre que possível, o registro dos depoimentos do investigado, indiciado, ofendido e testemunha será feito pelos meios ou recursos de gravação magnética, estenotipia, digital ou técnica similar, inclusive audiovisual, destinado a obter maior fidelidade das informações. Então, o registro dos depoimentos do investigado é tudo gravado por vídeo e áudio, já para ter uma segurança maior, né? Parágrafo 2º, no caso de registro por meio audiovisual, será encaminhado às partes cópia do registro original sem necessidade de transcrição. Tem uma média incidência aqui. Eu nunca vi cair, mas o documento que eu tenho em mãos fala que tem uma média incidência que isso aqui cai nos concursos. No artigo 406 cai também. Fala assim, ó: o juiz, ao receber a denúncia ou a queixa, ordenará a citação do acusado para responder à acusação por escrito no prazo de 10 dias. O cara pode colocar aqui 15 dias, 30 dias, mas prazo de 10 dias. O prazo previsto no caput desse artigo será contado a partir do efetivo cumprimento do mandado ou do comparecimento em juízo do acusado ou do defensor constituído no caso de citação inválida ou por edital. Parágrafo 2º. A acusação deverá arrolar testemunhas até o máximo de 8 denúncias ou na queixa. Tá vendo? Procedimento ordinário, 8. Parágrafo 3º. Na resposta, o acusado poderá arguir preliminares e alegar tudo que tem interesse em sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas até o máximo de 8, qualificando e requerendo sua intimação quando necessário. É praticamente uma contestação, é o primeiro contato do réu com o processo e ele pode alegar tudo e trazer todas as provas que lhe estiver disponível, ok?
Aí, todos esses outros artigos agora, ó, que nós vamos entrar, aqui foi o do júri, né? Então, o júri, ele pode arrolar, ó, não é procedimento ordinário, me desculpem, é procedimento especial, tá? Do júri, só caiu 406. Aí, os outros artigos que vai cair é o 532, cara. Então, todos esses artigos do júri, eu aconselho que você leia, faça uma leitura detalhada e tudo bonitinho, mas na prova ele só caiu aquele artigo lá, 406. Depois vai cair o 532, cara, lá embaixo. Aí nós vamos ver o que trata o 532. Vamos descer aqui. Não tem artigo pra caramba. 532, cadê aqui, ó? Esse é o artigo que vai. Então, nós vamos agora tratar do procedimento sumário, e aí no procedimento sumário, cai esse artigo aqui, ó. Na instrução poderão ser inquiridas até 5 testemunhas arroladas. Nós acabamos de ver que no procedimento ordinário é até 8 testemunhas e no procedimento sumário até 5 testemunhas, beleza? Então cai bastante esse artigo 532 e o 538, esse aqui também, ó, do procedimento sumário. Nas infrações penais de menor potencial ofensivo, quando o juizado especial criminal encaminhar ao juízo comum as peças existentes para adoção de outro procedimento, observa-se o procedimento sumário previsto nesse capítulo. Tentei entrar com ação no GCRIM, não consegui citar o cara lá no GCRIM, porque está em local incerto e não sabido, vou citar por edital, o GCRIM, que é o Juizado Especial Civil Criminal, não aceita citação por edital, aí vem para o procedimento comum. No procedimento comum é o que fala que o 538, ó, nessas infrações de menor potencial ofensivo, quando o juizado especial criminal encaminhar a esse juízo comum as peças existentes para a adoção de outro procedimento, em vez de você adotar o procedimento ordinário, você adota o procedimento sumário, que é até 5 testemunhas. É a única diferença aqui, né? Esses outros aqui é tudo igual ao ordinário. Então é bom você ler. Mas é tudo igual ao ordinário. Defesa, 20 minutos, prorrogáveis por mais 10. Todos eles são iguais. Aí depois do 538, tem média incidência esses artigos. Aí cai o 576. Ele tem uma baixa incidência, o 576. O Ministério Público não poderá desistir de recurso que haja interposto. Provavelmente só caiu em uma prova, tá? Baixa incidência, mas ele não pode desistir do recurso que ele haja interposto. Aí nós vamos ao 578. 578 cai. Mais um minuto aqui, por favor. É, 578. O recurso será interposto por petição ou por termo nos autos, assinado pelo recorrente ou por seu representante. Não sabendo ou não podendo o réu assinar o nome, o termo será assinado por alguém a seu rogo na presença de 2 testemunhas. A petição de interposição de recurso com despacho do juiz será até o dia seguinte, ao último do prazo, entregue ao escrivão, certificará no termo a juntada da data da entrega. Interposto por termo o recurso, o escrivão, sob pena de suspensão por 10 a 30 dias para conclusão aos autos o juiz até o dia seguinte do último prazo. Ou seja, o recurso ele é interposto por petição ou por termo nos autos. O juiz às vezes ele julga, né, fala, ó, julgo, condeno você. Aí pergunta, réu, você quer recorrer? Aí o réu fala, quero. Aí quando o réu fala que quer recorrer, né, aí o escrivão ele vai ter que fazer isso a termo, dizendo que o réu quer recorrer, quais são suas razões. Aí ele vai lá e fala quais as razões e o escrivão faz isso aí. Mas geralmente não é assim que acontece. Às vezes o advogado, ele pergunta se o réu quer recorrer, o réu fala que sim, o advogado é quem vai fazer esse trabalho de subir o recurso, tá, gente? Mas é só para vocês saberem que o réu ele tem
o recorrente ele tem esse poder de dizer que quer, e quando ele disser que quer, nos próprios autos ali depois do julgamento, já sobe uma certidão dizendo que ele quer recorrer. E aí o escrivão é que tem, o escrevente é que tem esse papel de fazer isso. Esse foi o 578. Aí o 579 cai também. Salvo hipótese de má-fé, a parte não será prejudicada pela interposição de um recurso por outro, princípio da fungibilidade, né? Parágrafo único. Se o juiz desde logo reconhecer a impropriedade do recurso interposto pela parte, mandará processá-lo de acordo com o rito do recurso cabível. Às vezes o recurso era uma apelação e você interpôs um reze, né? Ou eu já interpus, quando eu estava bem no comecinho da advocacia, eu interpus um agravo, estilo um agravo, né? Um reze, mas eu interpus foi como se fosse um agravo, e não é do mesmo modo, mas o juiz recebeu e mandou para a segunda instância, né? Advogado civilista, peguei um caso penalista, deu tudo certo, graças a Deus, tá? Qual o outro artigo? Parei no 579, vai cair o 581 aqui, ó, esse aqui cai bastante. Recurso em sentido estrito. E aqui tem inciso pra caramba, né? Porque o que ele vai falar? Ó? Esse 581, ele tem uma média incidência. Caberá recurso no sentido estrito da decisão, despacho ou sentença. O que você tem que entender para você não precisar decorar tudo? Existem duas situações em que cabe reze. É quando o processo ele não foi encerrado, ou, né, ou tipo, aconteceu alguma decisão e o processo ele não foi encerrado, ele ainda vai continuar o processo, então você interpõe um recurso em sentido estrito, ou quando o juiz, na decisão, ele não analisar o mérito. Tem 2 ou 3 artigos que a gente que eles merecem uma atenção, mas geralmente é isso. Quando o juiz ele não analisa o mérito da situação, ou quando o processo é tomado uma decisão e ele não é encerrado, então cabe recurso em sentido estrito. Agora, quando o processo ele é extinto, não vai mais correr, não vai mais andar, aí cabe apelação, tá? Então vamos lá, ó. Caberá recurso no sentido estrito da decisão despacho ou sentença, despacho não cabe recurso, né, porque esse código é antigo, que não receber a denúncia ou a queixa. Então, esse merece uma atenção, porque no GCRIM, no Juizado Especial Criminal, se o juiz ele não receber a denúncia ou a queixa, cabe a apelação. No processo civil, se um juiz ele considera a petição inicial inapta, cabe a apelação. Já que no Código de Processo Penal, se o juiz ele não receber a denúncia ou a queixa, cabe recurso em sentido estrito. Mesmo que o processo ele não vá mais andar, não cabe apelação, cabe recurso em sentido estrito. Isso por quê? Porque o juiz ele não analisou o mérito, então ele indeferiu, não. Então, é isso. Aí, o 2, que concluir pela incompetência do juízo, ó, aqui o processo ele também não andaria, mas ele não analisou o mérito e o processo, ele só declarou que aquele juiz era incompetente para julgar, a ação ela vai ser ajuizada de novo, por exemplo. Então, cabe reze aqui, que julgar procedente as exceções, salvo a de suspeição, aqui, ó, ou seja, julgou procedente a exceção de impedimento, falou que o juiz é impedido de julgar aquela causa, vai ter que trocar, ou então falou que o juiz não é impedido, nesse caso cabe reze, cabe recurso em sentido estrito. Se for suspeição, não cabe recurso, tá? Que pronunciar o réu, pronunciar para o tribunal de júri, então aqui cabe recurso em sentido estrito, porque o processo ainda vai continuar, só que dessa vez agora vai com o tribunal do júri. Então, ó, conceder, negar, arbitrar, cassar, julgar indônea a fiança, isso aqui, nada disso aqui, ó, encerra o processo. Se não encerra o processo, então cabe reze, né, que é o recurso em sentido estrito, que julgar a quebra da fiança, não encerra o processo, decretar prescrição ou julgar de outro modo extinta a punibilidade. Esse aqui é sacanagem. Esse aqui é sacanagem porque deveria ser a apelação. Se o juiz decreta a prescrição, o processo é porque ele analisou o mérito. Se o juiz extinguir a punibilidade, é porque ele analisou o mérito. Então o processo ele não vai mais andar. Só que em vez de caber a apelação,
cabe recurso em sentido estrito. Se um juiz ele decretar prescrição de uma dívida no processo civil, cabe apelação, porque ele está encerrando o processo, certo? Mas se é aqui no processo penal, decretou a prescrição, o cara extinta a punibilidade, o cara vai ser absolvido sumariamente, em vez de ser apelação, cabe res. Então, esse artigo, esse inciso tem que ter cuidado. Quem deferiu o pedido de reconhecimento de prescrição, outra causa extintiva de punibilidade, o processo vai continuar. Que conceder negar a ordem de habeas corpus, o processo continua. Que conceder negar ou revogar a suspensão condicional da pena, o processo continua. Que conceder negar ou revogar livramento condicional, o processo continua. Que anular o processo da instrução criminal no todo ou em parte, o processo continua. Que inclui jurado na lista geral ou excluir, continua. Denegar a apelação ou julgar deserta, processo não continua, mas aí se denegou a apelação e você já estava apelando, não tem como você apelar da apelação, então é recurso em sentido estrito, né? É tipo um agravo de instrumento aqui. Que ordenar a suspensão do processo em virtude de questão prejudicial, que decidir sobre a unificação de penas. Ó, tudo isso aqui o processo continua, tá? Então, muita atenção para o inciso 1, que não receber a denúncia ou a queixa. Muita atenção para o inciso 5, 6, 7, 8. Para o inciso 8, que decretar a prescrição ou julgar por outro modo extinta a punibilidade. Ok? Depois desse grande artigo, aí vamos para o 588. Aqui, ó. 588, cai bastante. Não, cai bastante não. Média incidência, tá, gente? Dentro de 2 dias contado da interposição do recurso, do dia que o escrivão extraído do translado fizer com vista ao recorrente, este oferecerá as razões inseridas, será aberta vista ao recorrido por igual prazo. Parágrafo único. Se o recorrido for o réu, será intimado no prazo da pessoa do defensor. Se o recorrido for o réu, ok? Na pessoa do defensor. Então, dentro de 2 dias contados da interposição do recurso, ou do dia que o escrivão extraído as cópias ou fizer com vista ao recorrente, este oferecerá as razões. Então, você tem 5 dias para apelar, 2 dias para apresentar as razões, né? As razões porque você quer apelar. O que é uma frescura do caramba, né? Esse negócio de 5 dias para apelar e mais 2 dias para razões. Porque não já bota logo razões e apelação tudo junto, né? Intenção de apelar tudo junto. Que frescura danada. Processo penal é uma bagunça. Aí nós temos aqui o 5... Deixa eu ver, 588, né? Que eu falei agora. Depois só o 593 aqui, cara, ó, que vai cair. Caberá apelação. Caberá apelação no prazo de 5 dias das sentenças definitivas de condenação, ó, sentença definitiva de condenação ou absolvição proferidas por juiz singular, né? Então, processo aqui seria extinto, não tem mais como andar, das decisões definitivas ou com força definitivas proferidas por juiz singular, nos casos não previstos no capítulo anterior. Então, o que não tiver previsto no capítulo anterior e tiver uma decisão definitiva que encerre o processo, cabe apelação. E das decisões do tribunal do júri, quando ocorrer nulidade posterior à pronúncia, for a sentença do juiz presidente contrária à lei expressa ou decisão dos jurados, houver erro ou injustiça no tocante à aplicação da pena ou da medida de segurança, for a decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos. Parágrafo 1º, se a sentença do juiz for contrária à lei expressa ou divergida das respostas dos jurados aos quesitos, o tribunal de quem fará a devida retificação, né, o tribunal que receber, a interposta apelação com fundamento no inciso 3c desse artigo, o tribunal de quem, se lhe der provimento, retificará a aplicação da pena ou da medida de segurança. Parágrafo 3º, se a apelação se fundar no inciso 3d desse artigo, o tribunal de quem se convencer de que a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos, dar-lhe-á provimento para sujeitar o réu a novo julgamento. Não se admite, porém, pelo mesmo motivo, segunda apelação. Às vezes, o cara é inocente, os jurados ficaram com pena. O cara matou mesmo o outro, mas os jurados ficaram com pena e absolveram ele.
né? E aí a prova é totalmente contrária aos autos, só que aí você não pode mudar a decisão dos jurados, aí você coloca ele para fazer um novo julgamento. Se no novo julgamento ele for absolvido, aí não pode mais apelar sobre esse pretexto aqui, não. Parágrafo 4º. Quando cabível a apelação, não poderá ser usado o recurso em sentido estrito, ainda que somente de parte da decisão se recua, tá? Beleza. Deixa eu ver qual é outro artigo que cai bastante. O 609, a partir daqui nós vamos cair lá para o 609, aqui ó, do processo de julgamento dos recursos em sentido estrito das apelações nos tribunais. 609 cai bastante. Os recursos, apelações e embargos serão julgados pelos tribunais de justiça, câmaras ou turmas criminais de acordo com a competência estabelecida nas leis de organização judiciária. Isso aqui tem uma média incidência. Quando não for unânime a decisão de segunda instância desfavorável ao réu, admite-se embargos infringentes, aqui ó, cai também, viu gente, e de nulidade, que poderão ser opostos dentro de 10 dias a contar da publicação do acórdão na forma do artigo 613. Se o desacordo for parcial, os embargos serão restritos à matéria objeto de divergência. Então assim, ó, quando não for unânime, vamos supor, o réu apelou e chegou lá na segunda instância. Na segunda instância, uma pessoa, um dos juízes julgou procedente a apelação do réu, mas 2 juízes julgaram improcedente a apelação dele. Então, como não foi unânime essa decisão de segunda instância e ela é desfavorável para o réu, admite-se embargos infringentes de nulidade. Que é para ver se tem uma desses, porque se teve um desembargador que concordou com a apelação do réu, pode ser que tenha mais que concordem e ele acabe sendo solto, né, com aquela tese. Então, você interpõe embargos infringentes e aí eles vão acrescentar provavelmente mais 2 juízes para saber se esses 2 juízes vão concordar com aquele que julgou procedente ou se eles vão discordar, ok? Então, embargos infringentes e de nulidade. Que mais? Vamos ver o 609, eu botei aqui. Aí depois cai o 616 aqui, ó. No julgamento das apelações, poderá o tribunal, câmara ou turma proceder a novo interrogatório do acusado, reinquirir testemunhas ou determinar outras diligências, né? Então, no julgamento de apelação, o tribunal ele pode chamar as testemunhas, interrogar o acusado, tudo de novo para sanar a dúvida, né? 616, aí o 617 também, gente, ó, cai também. O tribunal, câmara ou turma atenderá nas suas decisões os dispostos no artigo 383, 386 e 387, no que for aplicável, não podendo, porém, ser agravada a pena. Aqui, ó, não pode agravar a pena dele, tá? Quando somente o réu houver apelado à sentença. Então, ó, descobrir lá que ele matou, mas foi um homicídio qualificado, em vez de ser um homicídio simples. Não pode agravar, já que o Ministério Público não recorreu. Ok? Vamos ver o 622, também já caiu aqui. 622. A revisão poderá ser requerida em qualquer tempo, antes da extinção da pena ou após. Parágrafo único. Não será admissível a reiteração do pedido, salvo se fundado em novas provas. Então, revisão é como se fosse uma ação rescisória, né? Pode ser a qualquer tempo, apesar que rescisória ela tem um tempo para ser ajuizada. Mas a revisão, até antes da extinção da pena ou após, ela pode ser aplicada, ok? 622. 623 também cai. A revisão poderá ser pedida pelo próprio réu ou por procurador legalmente habilitado, ou no caso de morte do réu, pelo cônjuge, ascendente, descendente ou irmão. Gente, não pode parente até o 3º grau. Aqui ele deixa bem claro, ó, que é no caso de morte do réu, cônjuge, ascendente, descendente, irmão. Nada de parente até o 3º grau. Ok? Uma das poucas coisas que não tem parente até o 3º grau. Deixa eu ver aqui mais. 626 cai também. 626 aqui, ó.
Julgado procedente à revisão, o tribunal poderá alterar a classificação da infração, absolver o réu, modificar a pena ou anular o processo. De qualquer maneira, não poderá ser agravada a pena imposta pela decisão revista. Na decisão, foi verificar que ele cometeu foi um crime pior. Não pode agravar, tá, gente? Não pode. Que mais? 630 também cai bastante. Aqui, ó. O tribunal, se o interessado requerer, poderá reconhecer o direito a uma justa indenização pelos prejuízos sofridos. E primeiro ele tem que requerer, tá? Quando for julgada a revisão e verificar que ele era inocente, ele tem direito a uma justa indenização pelos prejuízos, mas ele tem que requerer. Parágrafo 1º. Por essa indenização que será liquidada no juízo civil e não no juízo criminal, no juízo civil, responderá a União se a condenação tiver sido proferida pela Justiça do Distrito Federal e do Território, ou o Estado se tiver sido pela respectiva Justiça. A indenização, ela não é devida se o erro ou a injustiça da condenação proceder de ato ou falta imputável ao próprio impetrante, como confissão, o cara deixou de confessar ou ficou ocultando uma prova, se a acusação houver sido meramente privada. Aí deixa eu ver o 631 se ele cai. Não cai, então nem vou ler, então só esses aqui. Tá? Aí nós temos também... Pronto, aí desses outros artigos não caiu mais. A carta testemunhável ainda não caiu, habeas corpus, apesar de importantíssimo. E tem que ler, mas também não caiu. A banca ainda não chegou a cobrar isso, pode ser a primeira vez agora. Aí tem o juizado especial criminal, cobra muito pouco para processo penal. Os artigos têm baixa incidência, só tem os 74 e 89 que tem uma média incidência. Mas nós vamos ver os que já caíram aqui, ó. Então, 61 já caiu, consideram infrações penais de menor potencial ofensivo para os efeitos dessa lei, as contravenções penais e os crimes daquela lei com pena não superior a 2 anos, cumulada ou não com multa, ó, acumulada ou não com multa, tá, gente? Isso aqui também é importante, às vezes a banca ela corta ou fala que só sem multa. Mas esse aqui é bastante, porque confunde muito com o procedimento ordinário e sumário, né? Então você tem que saber o procedimento ordinário, sumário e o sumaríssimo, mas isso é pena, ó, não superior a 2 anos, não pode ser superior a 2 anos, ok? Que mais? O 62 também cai, isso aqui. O processo perante o juizado especial orientar-se-á pelos critérios da oralidade, simplicidade, formalidade, economia processual e celeridade, objetivando sempre que possível a reparação dos danos sofridos pela vítima e a aplicação de pena não privativa de liberdade. Ok? Isso aqui tem uma baixa incidência, tá, gente? O 63 também cai. Competência do juizado será determinada pelo lugar em que foi praticada a infração penal. Às vezes os caras colocam que é pelo onde o réu foi preso, ou é pelo lugar onde a vítima mora, mas aqui é pelo lugar em que foi praticada a infração, tá? E o 66 também, cadê o 66? Aqui, ó. A citação será pessoal e far-se-á no próprio juizado, sempre que possível, ou por mandado, tá vendo? Citação no GCRIM, sempre que possível. Pessoal lá no próprio juizado, quando ele comparecer, né, com termo circunstanciado e tal, ou, se possível, por mandado. Aí nós temos o artigo, depois o 74. Esse é o artigo que mais cai, aqui, ó. A composição dos danos civis será reduzida a escrito e homologada pelo juiz mediante sentença irrecorrível. Então, se o acusado fizer um acordo com a vítima
que é o que eles chamam aqui de composição dos danos civis, e o juiz homologar, então a sentença ela é irrecorrível, não tem mais como recorrer, terá eficácia de título a ser executado no juízo civil competente, não é no juízo criminal. Então, se você fizer um acordo no processo penal, você pega esse título executivo e executa lá no processo civil se o réu não pagar, e não pode recorrer depois de homologado. Tratando-se de ação penal de iniciativa privada ou de ação penal pública condicionada à representação, o acordo homologado acarreta a renúncia do direito de queixa ou de representação. Claro, né? Se a pessoa fez um acordo, então ela já não vai mais representar queixa ou nada, né? Então, esse é um dos artigos que mais cai, o 74. Aí vem o 75, 77, depois o artigo que vai cair é o 88. Aqui, o 88. Vamos lá no 88, olha o que é. 88. Deixa eu ver. O 88 tem uma baixa incidência. Além das hipóteses do Código Penal e da legislação especial, dependerá de representação a ação penal relativa a crimes de lesões corporais leves e lesões culposas. Ou seja, lesão corporal média, grave, gravíssima, essas não dependem de representação. Mas as lesões corporais leves ou lesão culposa depende de representação. Tá? O Ministério Público não pode protocolar uma denúncia sem que a vítima não permita, ok? E o 89, ele tem uma incidência muito alta também, junto com o artigo 74, é o que mais cai no GCRIM. Nos crimes em que a pena mínima combinada for inferior, e a gente está falando de pena mínima, a banca às vezes bota pena máxima, tá? Cuidado. Nos crimes em que a pena mínima combinada for igual ou inferior a 1 ano, pena mínima igual ou inferior a 1 ano, abrangidas ou não por esta lei, o Ministério Público, ao oferecer a denúncia, poderá propor a suspensão do processo por 2 a 4 anos, desde que o acusado não esteja sendo processado ou não tenha sido condenado por outro crime. Não pode ter sido condenado ou ter sido processado por outro crime. Presente os demais requisitos que autorizariam a suspensão condicional da pena. Parágrafo 1º. Aceita a proposta pelo acusado e seu defensor na presença do juiz. Este, recebendo a denúncia, poderá suspender o processo submetendo o acusado ao período de prova nas seguintes condições. 1. Reparar o dano, né, que ele fez, salvo impossibilidade de fazer isso. Proibir de frequentar determinados lugares. Proibição de ausentar-se da comarca onde reside sem autorização do juiz. Comparecimento pessoal e obrigatório a juiz mensalmente para informar e justificar suas atividades. Parágrafo 2º. O juiz poderá especificar outras condições que ficam subordinadas à suspensão. Parágrafo 3º. A suspensão será revogada se no curso do processo, preste atenção aqui, será revogada. Já aqui a suspensão poderá ser revogada. A lei fala que ela é revogada, independente da vontade do juiz. Se no curso do processo o beneficiário vier a ser processado por outro crime, o cara é processado por outro crime, então revoga. Porque se está sendo processado por outro crime, a gente já viu aqui no artigo 89 que ele não pode receber a suspensão condicional, né? Então revoga. Ou não efetuar sem motivo justificado a reparação do dano. Isso aqui é justamente, desde que ele repare o dano, né, mas salvo impossibilidade de fazer, então revoga automaticamente. Já aqui o juiz pode ou não revogar, se ele vier a ser processado no curso do prazo por contravenção. Se for crime, revoga automaticamente. Se não for crime, for outra contravenção, o juiz pode ou não revogar, ou descumprir qualquer outra condição imposta que o juiz colocou. Expirado o prazo sem revogação, o juiz declarar extinta a punibilidade, bebê. Não correrá prescrição durante o prazo de suspensão do processo, claro, né? E se o acusado não aceitar a proposta prevista nesse artigo, o processo prosseguirá sem seus ulteriores termos. Pronto, deu 53 minutos de vídeo. Aqui nós vimos todos os artigos que caíram na prova anterior. Todos os artigos que caíram nas 5 últimas provas do TJ, 5, 6 últimas provas do TJ, nós vimos todos os artigos.
Então, meu amigo, se qualquer coisa que for cair nessa próxima prova de processo penal que vai vir, não cai nada do que a gente falou, é porque o legislador, né, a banca, ela vai inovar tudo. E não é o perfil da VUNESP inovar tudo, inovar, né, desse jeito. Mas se você estudar todos esses artigos aqui ou escutar essa revisão, 4 ou 5 questões de processo penal você vai levar. Então é isso aí, valeu, tamo junto.